Olá, assistiremos a um vídeo exemplificativo do processo de mediação. Não é um modelo de mediação, e sim um exemplo. Isso porque, em média, uma mediação forense dura aproximadamente 3 horas. Essa mediação simulada, que assistiremos em alguns minutos, foi editada para que possamos passá-la em aproximadamente 45 minutos. Além disso, como mediador, adotei algumas técnicas para acelerar um pouco o processo de mediação que não devem ser repetidas em mediações reais. Esse vídeo tem o propósito exclusivo de apresentar esse processo autocompositivo. Para um maior aprofundamento em relação a esse tema, fortemente recomendamos um curso de mediação e observações de mediações reais, que são fundamentais e insubstituíveis em um treinamento. Bom vídeo! Olá, tudo bem? Tudo bem. Alguma dificuldade encontrando o estacionamento? Não, tudo certo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é André, eu sou o mediador indicado para essa questão. Deixa eu ver se eu tenho o seu nome registrado corretamente. Sérgio? Isso. Senhor Sérgio? Sérgio mesmo. Ok. Bom, Sérgio, você já teve algum contato com a Liane, não é isso? E ela te explicou como é que mais ou menos funciona essa mediação vítima-ofensor, não é isso? Ela entrou em contato comigo pelo telefone. Tá. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho algumas outras informações complementares e tirar algumas dúvidas que eventualmente você tenha e aí a gente entra nas questões que te trouxeram aqui. Eu queria comentar rapidamente sobre o meu papel. Tá? Eu não estou aqui como juiz. Tá? Tudo que você comentar comigo aqui vai permanecer confidencial. Tá? Se você quiser, você pode no final dizer, olha, nada que eu comentei contigo pode ser dito para qualquer outra pessoa e nada vai ser comentado à exceção do meu supervisor. E aí ele não vai poder comentar isso com ninguém. Tá? A ideia é que você se sinta absolutamente confortável para comentar exatamente tudo o que aconteceu e possa tratar essa situação de uma forma a restaurar eventual perda que você teve como autor do fato e, naturalmente, uma perda que, eventualmente, a vítima tenha tido. A ideia é exatamente de uma justiça restaurativa. E a justiça restaurativa nada mais é do que um meio de adequadamente tratar um ato infracional ou um crime, de forma a restaurar as marcas causadas pelo ato, considerando principalmente a necessidade da vítima, do ofensor ou do autor do fato e da sociedade como um todo, da comunidade. Tá? E a ideia é, se a justiça é definida como um valor, é que esse valor seja, vamos dizer assim, estabelecido pelas próprias partes. Tá? Bom, o meu papel é principalmente me reunir com as partes, criar um ambiente seguro, né? E discutir quais são os interesses, quais são as necessidades, quais são as questões a serem elucidadas por essa mediação. Tá? Basicamente, você vai ter a oportunidade de conversar sobre o que aconteceu, tá? Dizer como você se sentiu, as consequências do ato, analisar quais são essas consequências do ato, tá? E, naturalmente, vão haver uma série de conversas bastante emocionadas, talvez de sua parte, mas normalmente isso acontece por parte da vítima. E essa pré-mediação que a gente está fazendo agora é exatamente para preparar para a sessão conjunta, a sessão de mediação, para que ela ocorra com conforto, com segurança, tá? E dentro de um ambiente de muito respeito. Tá? Bom, eu como mediador não tenho poder de decisão, eu não estou aqui como juiz, tá? Eu não tenho interesse em favorecer ou o autor do fato ou a vítima. Eu estou aqui exclusivamente como um facilitador. A ideia é ajudar os participantes a examinar e expressar metas e interesses. Nós vamos ter primeiro essa sessão privada, a sessão individual. Depois eu vou ter uma sessão individual com a vítima. E em seguida podemos voltar a ter uma sessão individual, podemos ter um contato telefônico,
vai depender do caso, e depois disso vamos nos reunir todos juntos no que a gente chama de uma mediação vítima-ofensor ou uma sessão conjunta, tanto faz. Bom, o que você comentar comigo vai ser confidencial, o que vocês dois conversarem juntos vai ser confidencial, a não ser que vocês queiram divulgar essa informação. E tem uma outra exceção também, que é se acontecer algum crime aqui dentro, aí eu tenho obrigação de reportar isso a meu supervisor, que provavelmente vai transmitir isso adiante. Eu registro isso mais como um dever, porque isso nunca aconteceu, mas naturalmente a gente tem que comentar um pouco sobre isso. Bom, a ideia é que nós estejamos juntos tentando alcançar uma solução para essas questões que nos trouxeram aqui. Então, além dessa expectativa que eu tenho em relação às partes, eu também tenho a expectativa que as partes se ouçam, ou seja, escutem sem interrupções, que elas expressem suas preocupações de uma forma a que o outro compreenda o que elas estão querendo dizer. Ainda busquem escutar a perspectiva da outra parte e tentem seriamente resolver a questão, muitas vezes apresentando informações relevantes para outra parte. Então, puxa, será que até agora ela não entendeu que A, B e C? É exatamente aqui que a gente vai construir essa comunicação eficiente. Tá? Bom, eu tenho com você aqui meia hora, uma hora, o que for necessário para a gente conversar, e depois a gente vai voltar a discutir isso por telefone ou vamos nos reunir mais uma vez. Você tem alguma pergunta em relação ao processo? Não, acho que deu para entender bem. Muito bem. Então, o que te trouxe aqui hoje? O que me trouxe aqui foi um fato um tanto desagradável que aconteceu no passado. Eu bati o carro, foi um acidente de carro, em que eu estava dirigindo o carro e por distração, por falha minha, eu avancei um sinal e bati num outro carro, um carro que tinha uma mulher dirigindo. Foi um acidente que na hora eu vi que havia sido que a mulher estava machucada e tal, que eu saí com muitas dores do carro logo depois da batida, fui num cruzamento e na hora que eu vi a mulher estava desmaiada dentro do carro. Eu fiquei bastante desesperado e chamei o socorro, mas não mantive um contato maior com ela. Não sei ao certo o que aconteceu. Na hora eu fiquei muito assustado, porque ela estava desmaiada, o carro estava uns 2 carros bastante destruídos, então eu fiquei muito assustado. Foi isso. O fato que eu tenho que comentar é que eu estava dirigindo o carro e falando ao celular, né? Porque sou estudante da Universidade de Brasília aqui, acabei de entrar na faculdade, estou no meu primeiro semestre de engenharia e tinha acabado de conseguir meu primeiro estágio e estava muito emocionado por conta disso, estava por isso mesmo falando ao celular com um amigo, muito eufórico e desatento. E acabei avançando o sinal e causando esse acidente, né? Esse fato aconteceu quando? Foi em setembro do ano passado. Ok. Então, 1 ano e 1 mês. Isso. Ok. Algum outro ponto, Sérgio? Na verdade, o que eu tenho a falar aqui é que eu estou indo um pouco assustado com o que aconteceu.
eu não sei ao certo o que foi que aconteceu com a mulher que eu bati o carro. Eu acho que o nome dela é Helena. Helena. É Helena, isso. Helena. Eu não sei ao certo o que aconteceu com ela. Eu sei que ela foi parar no hospital. Eu tentei ir ao hospital 2 dias depois do acidente, visitá-la. E quando eu cheguei lá, eu não me senti muito bem, porque na sala de espera, em volta da sala, tinha muita gente lá, amigos provavelmente, parentes. Eu vi que estava um clima muito pesado mesmo, e eu não me senti bem em realizar aquela visita. Acabei chegando lá e desistindo. Voltei para casa, não tive coragem mesmo de encarar. Desculpa, chegando lá, precisamente onde? Chegou a... Cheguei no hospital, vi esse pessoal que estava aguardando por ela, notícias. Eu fui à sala de espera, né? Ok. E acabei voltando para casa. Eles te viram? Eu acho que me viram, não sei, mas não sei se me reconhecem, né? Ok. Não sei se me reconhecem. Depois, meus pais também acabaram ficando preocupados um pouco no começo a respeito disso, o que ia acontecer, porque estava todo mundo muito assustado com relação a qual seria o que iria acontecer comigo, né? Porque tinha umas informações que diziam que eu poderia ser preso, informações que a gente não sabia ao certo o que era. A gente eu não tenho seguro no carro, não tenho dinheiro para pagar nem mesmo o conserto dos 2 carros. Não sei como é que a gente vai fazer isso, mas tá todo mundo muito assustado com relação a isso. E minha mãe, por conta disso, conseguiu um telefone que eu poderia falar com a senhora Helena, né? Mas eu também, que ela pediu que eu ligasse para ela. Minha mãe pediu que eu entrasse em contato com a Helena, mas eu mais uma vez não tive coragem. Eu acabei declinando não consegui. Falei que tinha feito essa ligação, mas não fiz. Então acabei não entrando em contato com ela. Ok. Você foi para o hospital para falar exatamente o que para a Helena? Não sei. Sinceramente, eu acho que era talvez ver o que é que tinha acontecido com ela. Estava com um pouco de peso na consciência e sei, talvez um pedido de desculpa, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei como eu iria abordá-la, nem como eu iria me apresentar, mas seria algo nesse sentido, né? Eu acho que é uma postura muito louvável ter essa intenção, né? Agora, é exatamente para isso que a gente está aqui, para tentar descobrir como é que vai ser essa conversa que você não teve no hospital, mas provavelmente vai ter aqui, né? Então, minha pergunta para você é: como é que vai ser se reunir com a vítima daqui a uma semana ou 10 dias, eu não sei ainda? A partir de quando a Liane me ligou para conversar mais ou menos sobre o que iria acontecer aqui nessa mediação, né? É que eu comecei a me preocupar um pouco e questionar como é que ela iria me ver. Mas eu não sei, eu acho que ela deve estar bastante aflita ou nervosa, né? Então por isso que eu estou um pouco assustado, mas não sei, tem que fazer alguma coisa a respeito, né?
Ok. O que você acha que ela vai sentir quando te encontrar? Talvez raiva, né? Sei. E com o seu discurso, está claro que você gostaria de ter entrado no hospital e ter tido uma conversa franca com ela. Isso. Nessa conversa franca, e me corrija se eu estiver errado, né? Você deixaria claro o seu remorso pelo fato, né? E também um remorso por não ter ligado antes, né? Não tem que entrar no contrato. Então, e aí você está comentando, olha, você tem esses sentimentos. Ela tem uma mágoa, uma aflição, uma raiva. Isso, eu não estou dizendo que ela tem, estou dizendo que a gente está imaginando que isso esteja acontecendo. E aí a minha pergunta é qual seria a melhor reação sua quanto a esses sentimentos dela? Eu acho que talvez tentar ouvir o lado dela, né? Bom. E quem sabe ela... O que eu tenho a oferecer mesmo é meu pedido de desculpas, né? Ótimo. Espero que ela... Acho que não vai ser muito simples aceitar, mas pelo menos tentar, né? Muito positiva a forma com que você está abordando essa sessão conjunta. Ajuda muito, viu, Sérgio? Eu precisava conversar ainda sobre alguns outros temas, tá? Relacionados a esse pedido de desculpa, né? Que é o conceito de revitimização. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa é vítima de um crime ou de um ato infracional e quando chega perante o Estado, ou perante o juiz, ou perante o promotor, ou em audiência, né? Ele ouve algum discurso do autor do fato que faz com que a pessoa viva novamente aquela situação de ser vítima. Então, não é o seu caso, naturalmente, mas é o caso de um terceiro que é réu num processo e chega ali na frente da vítima e fala: mas você também teve um pouco de culpa, né? Afinal, você fez A, B e C. E isso, naturalmente, causa uma dor muito grande de revitimização. Então, eu estou comentando isso com você para que você possa planejar o teu pedido de desculpas de uma forma com que não seja interpretado e seguramente não cause essa revitimização. Tá? E aí eu acho que seria interessante você pensar em alguma coisa nesse sentido. Você não vê qualquer possibilidade de que isso venha acontecer na sessão conjunta, não é isso? Não, eu acho que não, porque eu não consigo nem mesmo... Tá. Eu assumi o que aconteceu, foi uma coisa que eu sei que foi culpa minha, foi erro meu. Eu quero ver como é que eu posso fazer, se a gente tem... Eu estou assumindo o que aconteceu, a responsabilidade foi minha. Eu quero ver o que eu posso fazer, se eu posso cumprir fazer algum serviço comunitário. Eu estou com muito medo do que é que isso pode significar. Eu tô começando a estudar agora, tô com medo. Tô com medo do que é que vai acontecer aqui. Tá. Mas com relação a isso, eu acho que não vai ter problema, não. Sérgio, 2 pontos. O primeiro eu tenho que tocar nesse ponto de revitimização, e a gente sabe que, olha, a justiça restaurativa, e principalmente a mediação vítima-ofensor, ela só se aplica quando o ofensor, ou o autor do fato, ou o réu, ele admite responsabilidade pelo fato. Tá? Então, esse é o papel, inclusive, da Liane. Quando ela vê que, não, esse autor do fato, esse réu, esse ofensor, ele quer discutir o fato, dizendo que não, a responsabilidade não é dele ou não é integralmente dele, a gente normalmente não manda para mediação vítima-ofensor. Mas o meu papel aqui como mediador é exatamente ter certeza de que na sessão conjunta não vai haver nenhuma situação desconfortável. E quando eu estiver me reunindo com a Helena, também vou me preocupar para que ela se expresse de uma forma não agressiva em relação a você. Então esse é o meu papel. Quanto à situação de efeitos desse processo, né, meu papel como mediador não é
de orientação jurídica. Então, eu vou pedir que você converse sobre isso com o seu advogado, mas eu já asseguro que, em função da própria confidencialidade do processo de mediação vítima-ofensor, você não vai ser prejudicado por participar dessa forma. Tá? Bom, você já esteve numa posição de vítima? Não. Não, ok. Não. Essa também é uma pergunta que a gente faz só para verificar se já tivesse sido, teria sido interessante comentar isso com a própria Helena. Bom, tem alguma outra coisa que você queira comentar? Não, acho que é isso mesmo. Você tem alguma coisa que me contou que quer que eu mantenha confidencial? Não conte para a Helena? Acho que não tem nada desse tipo, não. Pode falar, pode comentar tudo com ela, sim. Pode. Eu vou começar a sessão conjunta. Desculpa, eu queria só que realmente tentar pedir que ela enxergasse um pouco do meu lado também, de estudante, só isso. Se puder comentar com ela, deixar isso claro. Tá bem. Eu vou comentar. Se tiver alguma dúvida, você tem o telefone da Ariane, você pode entrar em contato com ela, tá? E se precisar comentar alguma coisa comigo, ela vai saber me encontrar também. Tá bom. Tá ok? Tá bom. Tá excelente, então. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Nós falamos em breve. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Posso cortar sua bolsa aqui? Quer que eu pegue uma outra cadeira? Não, pode colocar aí, por favor. Obrigada. Nada. Deixa eu ver se eu tenho o seu nome correto. É a senhora Helena, é isso? Sim. Meu nome é André, tá? Eu sou o mediador indicado para trabalhar nesse caso com você. E você pode me chamar de André. Gostaria de ser chamada como senhora Helena, Helena. Tá. Helena, você já conversou com a Liane sobre esse processo de mediação vítima-ofensor, não foi? Já, conversamos por telefone. Ok. Eu vou dar algumas informações adicionais aqui sobre o processo, tá? Sobre esse sistema de mediação vítima-ofensor, tá? Eu não estou aqui como um juiz, tá? Não estou aqui também como um prolator de decisão ou alguém para pressionar para fechar um tipo de acordo ou outro. Tá? Eu estou aqui para facilitar, dentro de um programa chamado de Justiça Restaurativa. Tá? A ideia da Justiça Restaurativa é exatamente que se trate um ato infracional ou um crime de uma maneira a restaurar as marcas causadas pelo ato ou pelo crime. Tá? Então, a abordagem é principalmente da perspectiva da vítima, do ofensor e da comunidade. E é menos da perspectiva do juiz e do promotor. Tá? Ao contrário da justiça comum, tá? Ou retributiva, como eles chamam, tá? Em que a justiça é definida como valor pelo juiz e pelo promotor, né? Aqui a justiça continua sendo um valor. O que é justo, o que não é justo, acaba sendo um valor pessoal de cada um. Mas quem vai definir isso vão ser as próprias partes, a própria vítima e o ofensor. Meu papel é basicamente me reunir com as partes para conversar sobre os fatos. Tá? Eu vou dar oportunidade para que todos se expressem dentro de um ambiente seguro, tá? Respeitoso, sem interrupções. Tá? Naturalmente vai haver uma série de conversas emocionadas e a ideia é que as partes respeitem isso. Tá? Criando uma relação de segurança, uma situação de segurança na sessão conjunta. Então, o que a gente está tendo aqui é uma pré-mediação, uma sessão individual preliminar. Tá? A gente está preparando para a conversa que você vai ter com o Sérgio, ok, sobre esse fato. Bom, eu estou aqui como um facilitador, exatamente para que essa conversa atenda bem às suas necessidades, os seus interesses, né, e que os seus sentimentos sejam absolutamente respeitados nessa conversa. Tá? E, de igual forma, também por parte do Sérgio. Né? O processo de mediação vítima-ofensor é um processo informal, né? Ele permite que as partes se manifestem. Normalmente se estimula que as partes falem por si só, quer dizer, não por meio de um advogado. Se quiser trazer um advogado, é bem-vindo esse profissional. Né?
Se você também quiser simplesmente deixar o seu advogado de sobreaviso para poder telefonar para ele, é uma opção que você tem. Tá? Nós apreciamos muito o papel do advogado nos processos autocompositivos, nesse tipo de mediação, né? E naturalmente nós também respeitamos o tempo que cada profissional desses tem, porque muitas vezes um advogado ele tem um tempo um pouco mais premido e não pode acompanhar todas as sessões de mediação e assim por diante. Nós vamos nos reunir individualmente agora, né? Eventualmente, se precisar, nós vamos nos reunir individualmente de novo em uma outra ocasião, em preparação para a sessão conjunta, e vamos para a sessão conjunta. Se na sessão conjunta for necessário, a gente pode também ter ali uma sessão individual. Toda vez que você quiser, você pode simplesmente manifestar e a gente vai proporcionar essa segurança para você. Tá? O que for discutido aqui é confidencial, eu não posso ser chamado como testemunha. Se a gente chegar a um acordo aqui, só se as duas partes quiserem é que isso vai ser registrado e vai deixar de ser confidencial. Mas existem exceções também. A principal delas é, se acontecer algum crime aqui, eu tenho a obrigação de comunicar ao meu supervisor e o meu supervisor vai tomar as medidas necessárias. Mas crime assim, em que sentido? Olha, dos mais diversos, nunca aconteceu, mas a gente tem o dever de explicar a exceção. Por exemplo, autor do fato, o réu e vítima resolvem fazer um acordo para mentir para a seguradora em relação a um acidente de trânsito. Ou ainda, a vítima resolve agredir Pensei nisso. O réu. E isso daí também foge à regra de confidencialidade. Então, não pode acontecer nenhum ato ilícito aqui dentro sem que nós tenhamos a obrigação de comunicar isso ao nosso supervisor. Nós vamos ter aproximadamente 1 hora, meia hora para conversar sobre essa situação. Se quiser, a gente pode ter mais tempo. Tá? Basicamente, você vai escolher se quer falar primeiro ou quer falar depois na sessão conjunta. Tá? E hoje o que nós vamos fazer é principalmente explicar o processo de mediação vítima-ofensor, e eu vou conversar um pouco com você sobre as questões, os interesses, as necessidades, os seus sentimentos, para que eu possa construir uma relação de segurança na sessão conjunta. Tá? Entendi. Alguma pergunta em relação à mediação vítima-ofensor? Essa sessão conjunta seria hoje ainda? Não, vai ser provavelmente daqui a umas 2 semanas. Ok. Tá? Me conta um pouco o que te trouxe aqui. Olha só, André, aconteceu há mais ou menos 1 ano e pouco atrás. Eu estava no sinal, respeitando o sinal, estava vermelho, eu estava aguardando abrir o sinal para eu seguir para o meu trabalho. Eu trabalho numa ONG. Nessa ONG a gente promove o atendimento psicossocial de mães que entregaram filhos em adoção. Eu estava usando o carro da ONG e quando o sinal abriu para mim, era uma travessia, eu arranquei e imediatamente eu fui pega assim de muita surpresa. Veio um rapaz que bateu no carro, eu me machuquei muito. Desacordei, porque eu acordei, eu já estava no hospital, fui socorrida, não sei bem quem socorreu. E assim, sofri fraturas na mão, na bacia. Assim, para você ter uma ideia, eu fiquei 6 meses no hospital, acamada. E assim, com relação ao carro, que ficou totalmente danificado, e enfim, eu tenho seguro, cobriu tudo isso foi resolvido, está sendo resolvido. Mas assim, o que mais me deixou, assim, a palavra certa eu acho que é assim, indignação. O que mais me deixou indignada é que desde essa batida até então, muita coisa modificou na minha vida e eu nunca sequer nem vi esse rapaz. Eu acho que ele nunca ligou para minha casa ou para um familiar meu. Então, assim, nunca... sequer desculpas, entendeu? Isso é que me deixou mais indignada. E é muito difícil falar sobre isso. Desculpa. Porque, assim, o tempo foi passando e, ao invés de eu
sabe, lidando melhor com isso? Não, eu fui ficando indignada, porque nada acontece. Uma pessoa vem, bate na outra, completamente errado, porque ele furou um sinal, pelo que eu soube, né? Ele furou o sinal e fica por isso mesmo. Quer dizer, onde é que nós estamos? A minha família está indignada, os meus filhos cresceram me ouvindo falar, ó, mãe, você não falou que a gente não deve fazer isso, né? Eu não faço para o outro, que eu não quero que ele faça para mim, e de repente você está aí vítima de uma coisa, o cara não te dá a mínima, o que é isso? Então isso deixou a gente muito indignado. E eu estou vendo aí, já se passou o quê? Um ano e pouco? E fica por isso mesmo, quer dizer, danos materiais, eu acho que isso tem conserto. O seguro está aí, o seguro deve ver com ele, isso não é o que mais me chateou, com certeza não é. Ok. Mas eu fiquei muito indignada mesmo. Eu penso nesse rapaz, eu fico pensando, o que passa pela cabeça desse rapaz? Não consigo entender. Como é que você vem, atropela uma pessoa, não sabe nem se a pessoa está viva, morta, ou... Enfim, não sei o que ele sabe a meu respeito. Mas a imagem que eu construí desse rapaz é assim, uma pessoa fria, sabe? Uma pessoa que deve pensar nele. O que eu sei é que não tenho ideia de quem seja esse rapaz. E a ideia da mediação vítima-ofensora é exatamente colocá-la diante dele, para que, eventualmente, você possa comunicar o que você quer comunicar para ele e ele possa, eventualmente, comunicar o que ele quer dizer para você. Né? Eu tive já uma conversa com ele, tá? Uma sessão preliminar, como a gente está tendo agora. Tá? E por agora ou... Foi na terça da semana passada. Então o rapaz está bem? Ele comentou uma série de questões, né? Dessas questões eu acho que valeria até a pena comentar um pouco com você. A narrativa dos fatos é idêntica. Ele fala que falou que estava dirigindo o veículo, distraído, furou um sinal vermelho, é verdade, bateu no seu carro, sim. Que a responsabilidade pelo fato é exclusivamente dele. Tá? Me surpreende ele assumir. Ele comentou, inclusive, que chegou a ir para o hospital 2 dias depois do acidente. Tá? E quando estava se aproximando do seu quarto, acabou vendo outras pessoas ali. Me parece que ele ficou sem graça ou com remorso. Eu não entendi muito bem qual foi o sentimento que fez com que ele desistisse de entrar no quarto e apresentar um pedido de desculpas. Né? Eu não tive notícias disso. Eu perguntei para ele se alguém da sua família ou algum amigo tinha visto, e ele falou que achava que não, porque ninguém o reconheceria. Tá? Ele claramente demonstrou remorso, não só pelo fato, mas também por não ter ligado e não ter te procurado. Ele chegou até a mencionar que a mãe dele passou o número de telefone para ele e ele disse para ela que ligou quando na verdade não ligou. Tá? Então, de certa forma, eu percebo aí que da parte da família dele havia um interesse grande de que houvesse esse contato, e da parte dele uma dificuldade por motivos que eu confesso que eu não consegui compreender muito bem. Talvez seja o caso da gente conversar um pouco mais sobre isso na sessão conjunta, como você achar mais adequado, Helena. Tá. Bom, eu perguntei para ele o que ele acha que seria o ideal, o correto. Ele indicou que seria realmente ter entrado no hospital, no seu quarto no hospital, e dito que, e ele indicou que é um pedido de desculpas. Tá? E no momento seguinte, eu perguntei para ele como é que seria, eu vou fazer essa mesma pergunta para você daqui a pouquinho, como é que seria se reunir com a Helena. Eu perguntei para ele como é que vai ser se reunir com a Helena, o que você acha que você deve fazer. Né? Aí ele falou, olha, em primeiro lugar, ouvir e apresentar um pedido de desculpas. Só? Eu acho que o interesse dele é restaurar, na medida do possível, a situação. Tá? E, na medida do possível, eu acho que é um termo
que a gente usa quase como um eufemismo, porque não tem como a gente realmente restaurar em toda a plenitude. Mesmo porque, André, eu vejo assim, né, ele narrou o mesmo fato, aconteceu isso mesmo, agora o significado disso para mim e para ele com certeza é muito diferente, né? E o que você está dizendo é que você gostaria que ele compreendesse melhor o significado para você. Sim, eu às vezes tenho muita vontade de estar mesmo de frente para ele, conversar e assim, querer muito que ele me ouça, sabe, que eu possa desabafar aqui com ele, na sua presença. Tá, e o que seria te ouvir? Seria o que você teria a dizer para ele? Tudo que eu venho sentindo desde essa batida de carro, né, das minhas perdas. Eu posso estar dizendo aqui para você, eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de trabalhar com esse projeto fora do Brasil, esperei muito essa oportunidade chegou e eu estava de cama no hospital, com dores, sem saber quando que eu ia sair de lá. Então, sabe, isso doeu pra caramba, fisicamente, emocionalmente, doeu muito. Além disso, doeu muito assim, sabe, eu fiquei me sentindo assim, nada. Uma pessoa vem, te machuca, te deixa muito machucada e vai embora e tchau. E não tem coragem de me pedir desculpas. Que isso? Onde é que nós estamos? Por favor. Eu gostaria muito de falar isso tudo com ele. Às vezes eu acho que eu vou dar conta de falar isso tudo para ele. Às vezes eu acho que não vou dar conta. Eu estou assim no conflito ainda, mas gostaria de tentar. Ok. Agora, eu preciso entender melhor. A minha presença aqui nessas sessões preliminares, nessa pré-mediação, é exatamente criar um ambiente seguro na mediação vítima-ofensor propriamente dita, na sessão conjunta. Né? E eu queria entender exatamente o que você gostaria ao dizer tudo isso para ele. Me corrija se eu estiver errado. O que você gostaria é um pedido de desculpas verdadeiro em relação ao fato, porque você acha que naturalmente ele errou bastante quando causou esse dano, e também um pedido de desculpas em relação ao fato de não ter te procurado no momento adequado. É verdade. Essas duas coisas. E acho assim, como eu já falei, o que diz respeito aqui ao carro, acho que o carro dele também está, né? Isso daí a seguradora está resolvendo, eu não tenho nada a falar sobre isso. Vai resolver com ele. Agora eu fico pensando assim, né? O que ele poderia fazer como ser humano para ele reparar isso que ele fez? Não é a minha Helena, sabe? É um indivíduo, uma pessoa, um ser humano. Fico pensando se não seria interessante, de repente, ele... Não sei como que poderia ser. Eu ouço falar que o Hospital Sara, aqui em Brasília, a rede Sara, de aparelhos locomotores, faz convênio com instituições e as pessoas, não sei, adolescentes em conflito com a lei, vão cuidar de pessoas que, né, que não que atropelaram, mas que situação semelhante. Então, acho que isso é um processo que faz a pessoa refletir, parar, pensar a respeito, sabe? E ver se cai a ficha. Muito interessante. Essa é uma possibilidade que eu penso, né? Pensei também, outra pessoa me sugeriu, não sei nem se foi um advogado amigo meu, acho que foi, também a questão de pagar a cesta básica, eu não sei, eu fico assim pensando, e eu acho que eu queria ouvir isso dele, o que vai mais fazer efeito nesse sentido, sabe, nesse processo para ele, o que vai tocá-lo mais nesse sentido? Um bom ponto, Helena. Normalmente eu perguntaria qual dessas possibilidades faria com que você, como vítima, se sentisse melhor restaurada. E você está me dizendo que a sua pergunta é qual dessas outras soluções vai fazer com que ele compreenda melhor o ocorrido e os efeitos do ocorrido, é isso? Eu acho que eu estou pensando assim em mim e também estou pensando na possibilidade assim de ele como indivíduo, como é que ele pode se beneficiar disso tudo, sabe, como ser humano, e assumir as consequências e bancar o preço das coisas, das escolhas, enfim, né, porque é um garoto novo, se não me engano, deve ter o quê, 20 anos? Alguma coisa assim, que eu fiquei sabendo por alto. Okay. Então eu penso que ele ainda, né, tem muita coisa ainda para aprender na vida.
E eu queria ainda te perguntar uma outra coisa. Como é que você vai se sentir na frente do Sérgio nessa sessão conjunta? Já pensei muito sobre isso também. Bom, tenho quase certeza que eu vou ficar emocionada. Um pouco constrangida. Vou precisar pensar, assim, respirar fundo, né? Porque assim, a vontade que dá é de já ir logo falando um monte de coisas. Mas eu acho que isso pode não resolver da melhor forma, enfim. Eu acho que, eu tenho certeza que eu gostaria que ele me ouvisse. Tudo que eu passei. Sabe? Vou falar do meu sentimento. Eu não estou falando de uma batida de carro. Eu quero dizer para ele de como eu me sinto desde a batida de carro. Ok. É isso. Muito bem. E aí nesse processo eu não sei se ele ouve, se ele tem direito de sair, me deixar falando sozinha, isso eu não sei como é que vai ser. Ótima pergunta, Helena. É exatamente para isso que eu estou aqui. Então, para conversar com o Sérgio, para prepará-lo, eu já comentei com ele que muitas vezes uma conversa emocionada faz parte da mediação e que alguns casos são raros em que a vítima se excede. Eu, como mediador, estou exatamente para fazer com que a comunicação seja uma comunicação não agressiva. Então, estou aqui para isso, mas de igual forma eu estou aqui também para me assegurar, ou principalmente te assegurar, que o Sérgio vai te ouvir e ele vai ouvir tudo que você tem a dizer. Eu tenho, da sua própria postura agora em relação a essa situação, as soluções que você tem apresentado, eu tenho certeza que você vai se manifestar de uma maneira que ele vai compreender bem a sua situação. E naturalmente ele compreende que a sua situação é uma situação bastante delicada. Muito bem. Tem algum aspecto aqui que a gente conversou que você não gostaria que eu conversasse com ele? Não, eu estava até pensando sobre isso. Não sei se você vai ter um outro encontro sozinho com ele. Pode ficar à vontade, pode falar tudo, porque aí quando eu falar ele já não vai assustar, porque é tudo isso mesmo que eu estou sentindo. Ok. Eu provavelmente vou ter mais uma conversa com ele, ou por telefone, ou presencialmente mesmo. Eu acho que é mais provável até que ele venha e a gente tenha essa conversa presencialmente e depois a gente volta a conversar. Provavelmente, Helena, vai ser por telefone, porque nós já estamos prontos para ter uma sessão conjunta. Agora eu tenho só me certificar que ele também vai estar pronto para que a gente possa marcar esse encontro, ok? Tá certo. Então, eu vou pedir para Liane te ligar fazendo esse agendamento. Tá certo. Tá então bom? eu aguardo um contato de vocês. Isso. Se você precisar, eu quiser tirar qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Liane. Se quiser conversar comigo, a Liane vai saber me encontrar. Tá? E aí a gente pode também conversar por telefone, não tem problema nenhum. Tá. O senhor estima que o próximo encontro é o quê? Deve ser uma semana ou duas. Vou estar em Brasília. Tá ótimo. Muito bem. Muito obrigado, Helena. Boa tarde. Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Então, a Liane me falou que você preferiu ter a conversa pessoalmente a conversar comigo por telefone. Tem alguma preocupação específica? Não. É mais para ver como é que foi a conversa com a Helena, né? Com a senhora Helena, eu queria ver aqui mesmo o que é que o senhor tem para me falar. Tá. Sérgio, você pode me chamar de você com tranquilidade, como preferir, se quiser também. Bem. E também se quiser que eu o chame de... Não. Ok. Bom, eu acho muito positiva essa sua preocupação com o que a Helena tem a dizer. Foi muito produtiva a conversa com ela também. Tá? A Helena me parece ser uma pessoa muito interessada em resolver isso de uma maneira muito transparente. Tá? Ela ficou bastante surpresa ao descobrir que você foi ao hospital 2 dias depois do fato. Deu para perceber que ela ficou triste quando viu que você não entrou no quarto.
ela, acho que gostaria que tivesse acontecido algo diferente, até mesmo como você mesmo tinha mencionado, que o ideal seria realmente você ter entrado lá e ter tido uma conversa franca com ela e assim por diante. Ela, realmente, como você já tinha antecipado, gostaria de ouvir um pedido de desculpas. Tá? Eu, da nossa conversa, vejo que a sua intenção é absolutamente franca, é muito bem intencionado, e eu tenho a forte impressão de que ela também vai perceber assim. Então, eu acho que você também estava corretíssimo, ela quer muito falar as coisas para você. Eu perguntei para você o que ela gostaria nessa sessão conjunta, você falou, eu tenho que ouvir e fazer um pedido de desculpas. Eu acho que é nessa linha mesmo que ela queria. Ela quer muito falar algumas coisas para você, tá? E ela quer muito ouvir um pedido de desculpas. Eu acho que da maneira com que você abordou foi muito positiva. A ideia de ter manifestado remorso pelo fato e de não ter também entrado em contato com ela, né? A sensação que eu tenho é que ela gostaria de ter tido apoio, né? Então eu acho que nesse sentido, quando você não ligou, não entrou em contato, de certa forma ela se sente magoada por essa falta de apoio, no sentido de ela se sentir desconsiderada. A gente percebe que o senso de dignidade dela foi violado quando ela tem um acidente e o causador não entra em contato com ela, e ela interpretou como se ela não fosse um ser humano importante a esse ponto. E eu acho que esse é um aspecto que necessariamente deveria ser abordado. Agora, naturalmente, você tem toda a liberdade de apresentar o pedido da maneira que você acha mais adequado. Bom, além disso, ela gostaria de ter algum outro componente de restauração aqui. Então ela falou, ótimo, me ouvir está muito bom, eu quero realmente um pedido de desculpas, mas eu quero algo mais. Ou uma prestação de serviço à comunidade, ou uma doação à Rede Sara, ou alguma coisa assim. E daí também porque eu quis entrar em contato com você por telefone, e aí estamos aqui hoje. Tá? Como é que você vê essa possibilidade? Eu acho que talvez uma prestação de serviço seria algo que eu estaria disposto a fazer, porque, como eu comentei contigo anteriormente, a questão financeira tá meio apertado para mim, né? Okay. Então, eu acho que uma prestação de serviço poderia ser um... Se ela virar para você num momento em que, naturalmente, a gente já discutiu, acho que é bem possível que ela venha a essa sessão conjunta um pouco, bastante emocionada, melhor dizendo. Tá? Se num momento de maior emoção ela virar e te perguntar se você já terminou de consertar o seu carro, o que você responderia? Porque naturalmente ela perguntaria isso para dizer, você tem dinheiro para pagar o seu carro, mas não tem dinheiro para doar para a Rede Sara? E o meu papel aqui não é te pressionar de maneira alguma, Sérgio, é preparar as partes para uma eficiente sessão conjunta. Uhum. E aí? Na verdade, o carro foi consertado, né? Um esforço mecânico conhecido, e a gente acabou conseguindo consertar o carro. Tem tanto tempo, né? Eu não sei, eu acho que eu consigo imaginar que uma prestação de serviço pode ser útil, mais útil tanto a mim, quanto a ela, quanto a outras pessoas que possam ter sofrido com esse tipo de coisa. Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Tá? De fato, o que você está dizendo é que você tem algum dinheiro eventualmente doar, mas isso é muito pouco, e que você acha que você pode restaurar melhor com mais prestação de serviços do que efetivamente doação significativa, porque a doação que você poderia fazer seria pouca. Tá? Mas você ainda estaria aberto para fazer alguma doação? Sim, né? Vamos... Mas, ok, a ideia é trabalhar em cima de prestação de serviço.
Tá. Eu acho que isso é mais fácil porque eu consigo um tempo na faculdade, no estágio, né? E a gente tenta resolver por aí. Ok. Muito bem. Eu acho que estamos prontos para ir para a sessão conjunta. Tá? Eu já tinha te pedido para pensar como é que você faria o pedido de desculpas. Né? Como é que você está pensando? André, o que eu tive mesmo foi pensar a respeito. O que eu pensando é que ela vai querer me falar algumas coisas que eu desconheço, tentar ouvi-la bastante e falar com ela o quanto eu sinto pelo prejuízo que causei, uma coisa nesse sentido, né? Porque eu tentei imaginar essa situação, só que eu nunca estive nesse... Isso eu acho que é algo muito interessante para se comentar com ela também. Quando você me perguntou se eu já tive numa situação de vítima, depois fui pensar, eu realmente nunca tive, e daí vem essa minha insegurança, essa minha dúvida de como é que eu vou reagir, né? Ok. Eu acho que estamos aqui com um excelente começo, Sérgio. O único ponto que eu gostaria de comentar é que muitas vezes essas relações são bem delicadas. Então a expectativa que ela tem decorre de um sofrimento que ela teve nesse último ano e um mês. Né? E de certa forma nós aqui naquela nossa primeira sessão preliminar identificamos de onde vem essa mágoa dela, pelo fato de ter acontecido isso. Então, de certa forma, valeria a pena no seu pedido de desculpas para ela, você pontuar especificamente ela comentou o que você gostaria de ter feito na época. Nessa reação dela, ela deixou mais claro assim, o que ela gostaria também de ouvir, porque eu acho que quais foram esses pontos que... Ela comentou que ficou realmente muito magoada, não só pelo acidente propriamente dito, né, mas também pelo fato de você não ter ido procurá-la e nem ligado. Tá? Ela comentou que isso deu uma sensação de que ela não estava sendo respeitada enquanto ser humano. E eu vejo claramente que não era essa a sua intenção. Vou tentar passar isso para ela, então, de alguma forma, que eu realmente tentei procurá-la, mas eu fiquei muito constrangido na hora que eu fui ao hospital. Tudo isso. Vamos ver, então. Sérgio, só para terminar, eu acho que fizemos ótimos progressos. Eu queria tentar achar um ponto de agenda. Se você teria disponibilidade na sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira? Tá, eu consigo me programar. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para... Ou eu, pessoalmente, ou a Liane vai ligar para Helena, e a gente vai ver se sexta-feira é conveniente para ela também. E aí vamos perguntar se ela vai querer começar falando na sessão conjunta ou se começar ouvindo. Aí, no começo da sessão conjunta, eu vou simplesmente mencionar, fazer um breve resumo, fazer uma pequena indicação das regras, e aí depois dizer ou que ela começa falando ou que você começa falando. Tá bom. Algum outro ponto? Não. Nenhum ponto confidencial? Não, de forma alguma. Então, tá ótimo. Sérgio, agradeço o seu esforço franco de tentar resolver isso. Eu acho que está produzindo resultados muito positivos. Muito obrigado. Helena, Sérgio, obrigado por terem vindo. Sei que é uma situação bastante delicada e, ao mesmo tempo, queria agradecer o esforço
dos dois estarem aqui. Helena, a Liane me falou que na conversa telefônica que você teve com ela, você comentou que começaria falando, é isso? Começaria. Tá. Deixa eu só, antes disso, tocar alguns pontos, só para frisar algumas regras. Eu não vou fazer aquela declaração de abertura toda agora, porque acho que já ficou bem claro o que está ali. Já. Mas simplesmente para pedir que realmente vocês conversem um com o outro de uma forma não agressiva, tá? Que respeitem conversas emocionadas, eventualmente, que ocorram aqui dentro, tá? Nesse ambiente, e que naturalmente não interrompam um ao outro. Cada um vai ter o tempo para se manifestar, se expressar da forma que entender mais adequada. Tá? Eu naturalmente não tenho poder de decisão. Se a gente chegar a um consenso aqui, eu vou ajudá-los a registrar isso, e se quiserem a gente vai comunicar isso ao juiz e ao promotor, tá? Só se quiserem. Alguma pergunta em relação a essa mediação vítima-ofensor? Não. Então, deixa eu só fazer um breve resumo em relação às sessões individuais e depois eu te passo a palavra, ok, Helena? Certo. Eu tive inicialmente uma conversa com o Sérgio. Nessa conversa, o Sérgio manifestou que estava dirigindo o veículo distraído e que bateu no seu carro, Helena, tá? E que foi uma batida forte, e você desmaiou, né? Foi levado ao hospital. Ele comentou ainda que 2 dias depois foi ao hospital visitá-la, mas acabou se sentindo desconfortável com a ideia de entrar no quarto e não a procurou. Ainda mencionou que recebeu o seu número de telefone da própria mãe e que também se sentiu desconfortável com a ideia de telefonar, que quis telefonar, mas acabou não procedendo dessa forma. Na conversa que nós tivemos, a Helena e eu, você comentou que realmente ele deveria ter entrado, tá? Para apresentar adequadamente um pedido de desculpas, né? E que isso causou um grande aborrecimento porque você não se sentiu respeitada, né? Vamos ouvir um pouco mais o que você gostaria de dizer? Eu tive aqui, Sérgio, né? Eu estive aqui outro dia com o André e conversamos a respeito e realmente eu estava muito indignada. Eu contei para ele tudo o que aconteceu e eu disse a ele, agora eu quero dizer para você, que o que mais doeu nessa história toda, que me causou indignação, foi o fato, assim, de você não ter sequer entrado em contato. Não perguntou eu não tenho notícia de nenhum familiar meu que tenha tido contato com você, né? Que você tenha procurado. Então, assim, eu queria que você soubesse que foi muito difícil para mim. Não estou falando de perda material, porque isso daí o seguro, a seguradora, isso daí eles vão resolver. O que eu estou dizendo é que, sabe, doeu muito. Eu me senti assim, como uma ninguém. E isso, sabe, eu acho que, sabe, isso não tem preço. Eu tenho idade para ser sua mãe e, assim, na verdade, eu gostaria de dizer para você muitas coisas. Mas eu também quero te ouvir. Eu vim para cá num conflito danado. Quero falar tudo para você, também quero te ouvir. Porque não é possível que um rapaz como você tenha, assim, sabe, um coração tão duro, que chega, bate, vai embora, fica por isso mesmo. Eu soube também que você, na sessão com o André, quando você estava numa sessão privada com ele, você reconheceu que estava errado, né? Que estava ao celular, se não me engano, celebrando um momento muito bom na sua vida. E descuidadamente você avançou o sinal e você reconhece isso. Soube também que você tentou falar comigo no hospital, não tive notícias disso, mas ele me disse isso, e que você não chegou. Eu queria entender direito, assim, o que passou pela sua cabeça? Dona Helena, o que aconteceu, como eu comentei com o André anteriormente, foi que eu tinha
estava realmente num momento feliz da minha vida e desatento, dirigindo, bati no carro da senhora e fiquei, sim, muito nervoso. Não é questão de ter coração duro, não foi isso. Eu tentei entrar em contato com a senhora, só que eu não sei, não conseguia, me faltou coragem, não foi vontade, foi coragem, foi isso. Minha mãe também, minha família toda, tá todo mundo envolvido nessa situação. Tô morrendo de medo do que vai acontecer comigo. Foi isso, eu procurei sim, eu tentei entrar em contato com a senhora, mas não consegui. Teve algum momento que você pensou em estar no meu lugar, Sérgio? Durante esse 1 ano que já passou? É meio difícil. Eu tentei, aqui eu conversei com o André, ele me acabou fazendo refletir um pouco sobre isso e aí, enfim, por isso que eu tô aqui. Eu quero ver o que a gente pode fazer, né? Porque eu realmente sinto muito pelo que aconteceu. De modo algum eu imaginaria uma situação dessa na minha vida. Eu realmente, meus amigos estão curtindo uma hora dessa, eu tô preocupado com uma coisa que me marcou sim por um bom tempo. Eu já fiquei sabendo que a senhora foi hospitalizada e... Por 6 meses. Pois é. Não sei. O que eu posso fazer agora é pedir desculpa. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu quero muito acreditar nessas palavras suas, Sérgio. No seu pedido de desculpas. Elas são sinceras. Sérgio, se esse fato tivesse acontecido hoje, que tipo de conduta sua você acha que seria correta, seria ideal? Então teve um acidente de carro. André, muito o que a gente tem aqui, isso não é uma coisa que a gente planeja na vida. Não tem, eu tinha à época 20 anos. Como é que eu vou imaginar que num dia que eu recebo a notícia de que minha vida profissional está começando, que eu vou bater o carro numa senhora? Hoje em dia a gente fala, eu tô aqui para dizer que realmente eu tentaria agir de uma outra forma. Eu espero que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, eu não sei. O que me faltou em relação ao cuidado com a dona Helena, eu tentaria fazer uma visita a ela, como de fato eu procurei fazer à época. Tentar manter um pouco mais próximo para... uma palavra que foi usada aqui, uma expressão, a falta de respeito, não foi de modo algum que eu imaginei a época que aconteceria. E eu acho que talvez se eu tivesse agido dessa forma que hoje eu estou aqui pensando, teria diminuído um pouco da mágoa, do sofrimento, como a senhora tem comentado aí, que não é questão financeira, mas procuraria sim ter dar hoje em dia, no exemplo atual, um pouco mais de cuidado, de atenção. E aí, enfim, um sentimento de arrependimento que me trouxe aqui, né? Vergonha, talvez.
O que você está falando agora, Sérgio, eu acho que me tranquiliza no sentido assim de, sabe, eu tô diante de uma pessoa que eu fiz uma outra imagem de você durante esse ano que passou. E assim, eu queria que você soubesse o seguinte, a questão da batida, ninguém quer bater. Eu sei disso, eu sei que você não queria bater, machucar, não é nada disso. Mas assim, o fato de não ter procurado, isso foi muito difícil para mim. Mas estou ouvindo as suas desculpas, acho que sou capaz de desculpá-lo. E assim, também acho que alguma coisa deveria ser feita no sentido assim de restaurar essa situação. Eu entendo, eu conversei aqui com o André, a gente chegou a pensar em algumas coisas, disse que ele comentou que a senhora também trouxe algumas propostas, algumas ideias. Eu estou disposto, sim, eu sei que eu estou devendo alguma coisa, né? Eu pensei em muitas coisas, sabe? Eu pensei nessa doação de cestas básicas, né, nos tribunais, nos juizados especiais. Eu fiquei pensando a respeito disso e fiquei refletindo. O que isso vai adiantar? Do ponto de vista, assim, né, para se refletir sobre essa situação. Então, não sei, eu acho que teria que ser alguma coisa assim, sabe, mais efetiva, alguma coisa assim mais... que trouxesse um impacto maior. E aí eu comentei com o André e quero falar agora para você que aqui em Brasília o Hospital Sara, ele tem um convênio com, acho que até com a Justiça, que eu já acompanhei alguns casos de adolescentes com problemas com a lei, que fazem convênio, que cumprem essa pena alternativa, não sei bem como chama, não é minha área, mas enfim, é uma oportunidade que esse adolescente tem de ver de perto pessoas que sofreram acidentes graves, que ficaram em cadeira de roda. E eu acredito nisso. Eu acho que é uma forma assim da pessoa chegar muito próximo e se colocar no lugar do outro. E eu pensei e gostaria muito de te sugerir isso e assim, na verdade, até de pedir que isso acontecesse. Tá. Eu comentei aqui anteriormente com o André, a gente tinha conversado sobre essa ideia do Sara e enfim, eu acho que eu entendo que seja uma solução que pode trazer sim um respeito, uma demonstração de respeito ao que a senhora sentiu. E estou sim disposto a tentar trabalhar, né, com esse pessoal. O Sara, tão conhecido que é pelos seus trabalhos de recuperação, pessoas que sofreram traumas desse tipo, e se isso for realmente possível, como se o Sara também achar que é uma boa oportunidade, eu estou disposto sim a isso. Eu realmente sinto muito pelo que eu causei a senhora. Eu não tenho muito como demonstrar isso hoje em dia, né? Mas quem sabe com isso eu acabo também, outras pessoas percebam esse tipo de situação, né? Mas eu acho que seria uma boa opção, sim. O meu advogado me disse que se a gente conseguisse entrar aqui num acordo, então encerra, né, o processo. E eu vou ficar muito feliz se você for, então, cumprir esses serviços. Então, está havendo uma proposta aqui de composição civil de danos, né? Por intermédio de prestação de serviços à Rede Sara, é isso? Isso. Tá. De quantas horas?
É engraçado, assim, mas eu gostaria de perguntar para você, quanto tempo você acha que precisaria para você nesse cumprimento? Assim, eu estou te perguntando porque eu estou entendendo que você está sendo muito sincero. Não, eu sei, eu tô achando que inclusive isso aqui foi, esse procedimento todo foi, ao final, menos constrangedor até em poder encarar a senhora aqui do que imaginei. Então eu espero sim que a senhora esteja me compreendendo também. Isso é uma questão complicada e tal, mas não sei, um trabalho a cada 15 dias, uma tarde, a cada 15 dias, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu conseguiria conciliar tanto meu trabalho, minha universidade. Não sei se isso passa a ser satisfatório para a senhora também, mas é uma proposta, né? Por quanto tempo? A senhora ficou hospitalizada 6 meses? Foi, 6 meses. Parece 6 meses. Talvez, eu acho que isso seria uma ideia de restauração, tentar prestar esse tipo de serviço a pessoas que sofreram situações semelhantes ou por um período desse, né? De 6 meses? Isso. A cada 15 dias, é isso? Tá entendido? Foi. Tá parecendo justo. Ok. Bom, o processo de mediação vítima-ofensor sempre é um processo muito difícil, que realmente demanda um esforço muito grande, tanto da vítima como do autor do fato ou do ofensor. Eu acho que hoje ambos tiveram um desempenho notável. Eu queria agradecer especialmente pelo fato de terem conversado sobre temas tão delicados de uma maneira tão franca, tão forte, tão firme, tão aberta, né? E isso ajudou muito no processo de mediação vítima-ofensor. Eu queria também deixar registrado que ambos receberão um telefonema, provavelmente daqui a 1 ou 2 meses, no qual terão que responder algumas perguntas sobre o que aconteceu nessa sessão conjunta, nessa mediação vítima-ofensor, e também as sessões preliminares que nós tivemos. A ideia é só um trabalho de melhoria contínua do serviço que nós prestamos aqui nessa aproximação e nessa restauração dos danos causados à vítima e na reaproximação com o seu ofensor. Tá bem? Então vão receber esse telefonema, só para já deixá-los avisados. Para a gente é muito importante que vocês respondam com a máxima franqueza possível. A ideia é exatamente que nos indiquem onde nós podemos melhorar como programa. Tá bem? Isso é pessoalmente? Isso é por telefone. Tá. Então estejam preparados para responder um telefonema de aproximadamente 20 minutos. Eu sei que é um pouquinho longo, mas para a gente é muito importante e vai ajudar a gente a, vamos dizer assim, endereçar outras situações semelhantes a essa de uma maneira mais eficiente no futuro, cada vez mais eficiente. Entendo. Tá? Pode contar comigo. Obrigado, Helena. Sérgio e Helena, novamente agradeço muito o esforço que fizeram. Acho que tivemos um excelente progresso hoje. Eu vou interromper aqui alguns minutos, vou redigir então esse termo de composição civil, tá? E para que isso possa ser levado à atenção do juiz e do promotor, ok? Então vocês ainda vão examinar a redação disso. Tá certo. Tá bem? Tá bom, então. Então me deem alguns minutinhos. Muito obrigado. Hein?